Noite, muito obrigado pela presença de vocês na nossa live atrasadíssima. Perdão pela demora, eu me atrasei no consultório, vida de cirurgião é um problema, a gente corre e parece que está tudo sempre atrasado. Vocês me desculpem, vocês aqui do Facebook, aqui do Instagram, do TikTok, aqui do YouTube e também no nosso podcast, que é o Dr. MP Cast. Muito obrigado, Isa Santos, Sani Figueiredo, Sani Happy, Erika Vilauta aqui no Instagram, Ivone Guimarães aqui no Facebook, todo mundo entrando, Marta, minha irmã, aqui no TikTok. Muito bem, gente, ao som de Young Heart Runs Free, que é um hit dos anos 70, 80, que significa coração jovem, ele é mais livre, ele corre mais fácil, ele corre mais livre. Eu vou falar sobre rejuvenescimento. E rejuvenescimento hoje em dia, que todo mundo sabe que tem um monte de armas, a gente está cada vez mais inovando. E hoje eu vou falar para vocês sobre como você pode usar as suas células tronco, que a gente tira da gordura, para o rejuvenescimento. Muito bem, ao som de Young Hearts Run Free, a gente vai começar hoje. Cristina Mundim, boa noite, muito obrigado. Cristina Mundim, Gomes Manuel, Leiva Chagas, Maria Rosenilda aqui no TikTok, abençoada por Deus, Terezinha Brasileira. Muito bem, gente. Young Heart Run Free. Pois então, uma pele jovem corre mais fácil, runs free. E é isso que eu vou falar para vocês hoje, mas primeiro a gente vai ter que tirar a Young Hearts Runs Free. Muito bem, gente. Sou cirurgião plástico, Múcio Porto, de Brasília e Dubai. A gente trabalha há 32 anos e olha, a tecnologia não acaba nunca. Ela não para de desenvolver coisas novas nunca. Então hoje o tema é o uso de células tronco que são retiradas da gordura para o rejuvenescimento. Antes de mais nada, eu quero deixar claro o que é isso. Que história é essa de célula-tronco? Que papo é esse? Pois é, gente, célula-tronco é um tipo de célula que a gente tem em todo lugar do nosso organismo. Na gordura, no cérebro, no dente, em todo lugar. E elas servem para reparação. Então, quando a gente tem um machucado, uma lesão, uma doença, tem várias coisas que vão restabelecer o equilíbrio do nosso corpo. Uma delas é a proliferação das células-tronco, que vão se desenvolver em células que foram perdidas por aquele problema. Aí você vai me perguntar, mas para quê? Eu tô com gordura, o que você vai querer que eu regenere a minha gordura? Não, eu não vou querer regenerar a sua gordura com a sua gordura. Às vezes até sim, na cirurgia reparadora a gente pode usar sim para refazer, por exemplo, a reconstrução de mama, para, por exemplo, fazer, sei lá, um trauma na sua perna, no bumbum, a gente vai pegar a sua gordura e vou injetar de novo e tal. Mas hoje eu estou falando sobre o uso de célula-tronco que vai fazer você produzir colágeno e fibra elástica. Praticamente, que são as principais coisas que deixam a nossa pele mais legal, mais bonita e etc. E vocês sabem de uma coisa? A maior fonte de célula-tronco que a gente tem hoje, e isso é cientificamente aceito no mundo inteiro, é a sua gordura. Não é legal? Gordura não é só para a gente fazer lipo. A gente pode fazer lipo e jogar fora. Mas mais e mais a gente pega a sua gordura, claro que em áreas específicas, e aí eu estou falando principalmente abaixo do umbigo. Sabe aquela pochete horrorosa que ninguém aguenta? Pois agradeça a Deus se você tem uma pochete. Porque o número mais alto de células-tronco que a gente tem no nosso organismo em relação à gordura é lá na bonitinha da pochete. E é lá que nós, cirurgiões plásticos, a gente vai tirar, fazer uma lipo com anestesia local, a gente vai preparar essa gordura, porque daí eu vou fazer com que ela tenha mais células-tronco para que eu as use. Por quê? Porque eu quero que essa célula-tronco se transforme em quê? Eu não acabei de falar que a célula-tronco se transforma nas células que vão ser reparadas? Pois é, no caso do rejuvenescimento, eu quero que a minha célula-tronco se transforme basicamente em fibroblasto, que é a célula que vai produzir, em última análise, colágeno e a fibra elástica. Mas como que eu vou fazer isso? Isso é novo? Não, isso não é novo não. Isso é dos anos 80, 90, tem um cara nos Estados Unidos, o Coleman, ele é um cirurgião plástico lá, e ele começou com esses estudos aí nos anos 80. Nos anos 80 para 90, sei lá, não interessa. E de lá para cá, a gente tem feito isso. Qual que é a novidade? Até aí, nenhuma. O negócio é que a gente tem que, então, imaginar como é que a gente vai tirar essas células-tronco. Nesses anos a gente tem feito algumas coisas, tem muita discussão sobre isso, se a gente só faz a lipo e injeta para a gente estimular o colágeno, ou se a gente precisa preparar. Existe uma corrente, por exemplo, que fala que a gente tem que centrifugar a célula de gordura, ou tem outros autores que falam sobre filtrar, sobre lavar, e tem outros que dizem não precisa fazer nada, você faz a lipo e injeta. Mas mais e mais a gente sabe que realmente a gente precisa preparar essas células. Eu pego essa gordura, eu faço uma lipo com uma anestesia local no consultório,
Eu não estou falando de lipoaspiração. Lá no nosso site, www.mucioporto.com.br, tem um monte de live. Na aba Live Magazine, você vai ver sobre lipo. Hoje eu estou falando sobre o uso da gordura para te rejuvenescer. Ou seja, para usar essa gordura, separando as células de gordura das células tronco, para que eu as use como estimulador da produção de colágeno. Olha que bacana. E o que é isso? É mais ou menos isso, gente. Quando a gente faz uma lipo, especialmente se eu tiro da pochete abaixo do umbigo, eu vou... Isso aqui, claro, é um desenho. Mas se eu jogo no microscópio, eu vou ver isso daqui. As células de gordura, que elas são grandes e elas têm gotas de gordura lá dentro, né? A gente chama de triglicerídeos. E em meio a essas células a gente tem umas outras, tem vários outros tipos. Mas aqui está representando, por exemplo, uma célula tronco. Olha aqui, é uma célula tronco. Isso é uma coisa artística, mas isso é científico, a gente sabe disso. Existem estudos que mostram, por exemplo, quantas células tronco que eu tenho proporcionalmente na gordura abaixo do umbigo, acima do umbigo, na gordura do bumbum, na gordura da papada, seja lá onde for. E a gente sabe que a gordura que é mais rica em célula tronco é a gordura da pochete. E é aí que eu quero chegar. Com o passar dos anos, essa coisa de centrifuga, só tira, injeta, não sei o quê. Apareceram várias maquininhas no mundo inteiro. Lá em Dubai, por exemplo, Valentina, minha filha, Valéria, minha esposa querida, Yara, da minha equipe, Cristina Lopes, muito bem. Que bom que vocês estão aqui. O TikTok tá bombando, aqui no Instagram também, Facebook. Pois é, dos anos 90 para cá a gente tem um bando de aparelhinho, um bando de coisa que a gente pode fazer para separar as tais da célula tronco. Mas qual que é a diferença? Eu não estou entendendo. Afinal de contas, você está pegando gordura, você está pegando célula tronco. Eu já vou te explicar. Eu, basicamente, como cirurgião plástico, como alguém que trabalha com essa coisa de deixar a pele mais bonita, eu estou focando, claro, em célula tronco para estimular colágeno. Então, ao longo dessas décadas, só mais uma vez, a gente tem vários equipamentos. E agora, gente, chegou no mercado, aqui no Brasil, lá em Dubai, a gente já tem há uns 2 anos mais ou menos, um troço que se chama LipoCube. Ou lá fora se chama LipoCube, que é um cubo que trabalha gordura, por isso LipoCube. Aqui no Brasil a gente vai chamar de LipoCube mesmo, porque não dá. LipoCube, enfim, tanto faz. Qual que é o diferencial desse troço? É a praticidade e o custo. Porque ao longo desses anos, um bando de ideia bacana, que você pega a gordura, que você vai lá no centro cirúrgico, ou então lá no seu consultório, a gente faz a lipo, eu sei que tem célula tronco lá na sua pochete, então eu vou lá tirar aquela célula tronco, daí eu tinha que preparar um bando de coisa, ou então eu tinha que ir lá para Dubai, para os Estados Unidos, lá para o Japão, comprar um equipamento caro, e tinha que ficar repondo peça, e blá, 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 e tal. Então agora... eu não estou aqui fazendo propaganda, gente. Eu estou falando para vocês, porque vocês vão ver nas mídias esse nome, LipoCube, LipoCube, né? Que é uma coisa simplesinha, bobinha, mas extremamente eficaz. Então, como é que a gente vai fazer isso? Primeira coisa é um diagnóstico. Por exemplo, essa semana eu fiz uma cirurgia plástica de uma paciente queridíssima, e ela tinha, assim, além da flacidez de pele, bigode chinês, um pouco no canto da boca, uma quedinha, uma falta de tecido gorduroso e uma pele um pouco maltratada do sol. Então, o que eu propus a ela? Eu propus uma plástica de face, claro, centro cirúrgico, anestesia geral, etc e tal, por causa da plástica. Aí, então, eu a operei. No final da cirurgia, eu tirei uma gordura do abdômen inferior, que é a pochete, usei o LipoCube. Como é que usa esse troço? Já vou te mostrar, calma, que eu já vou te mostrar, eu tenho um filminho aqui bem bacana. Eu peguei a gordura dessa moça queridíssima, preparei com a tal do LipoCube, que é um cubozinho que trabalha a gordura, e aí a grande vantagem é essa bobaginha do LipoCube, a gente prepara 2 tipos ou 3, dependendo do que eu queira fazer, mas nesse caso 2 tipos de produtos derivados da gordura que eu vou usar para o rejuvenescimento. Um deles é a gordura pura, botei na caixinha, injetei lá, na outra ponta já sai uma outra seringa, a gordura que a gente chama de micro ou micro fat. Significa que é uma gordura extremamente delicada, mas que me dá um certo volume,
que eu usei nessa moça para preencher o resto do bigode chinês que a gente fez, apesar da plástica. E, aliás, é uma pergunta que as pessoas fazem, mas para que fazer preenchimento se você está fazendo plástica? Porque uma plástica bem feita, você não puxa que nem um troço ridículo, né? A gente vê isso por aí, mas uma boa plástica não se puxa em excesso. A gente tira os excessos das quedas, mas um pouco de suco fica. E muitos pacientes não têm essa projeção do malar aqui. Especialmente quando a gente faz essa tração, essa projeção do malar, e eu não estou falando de bochecha, eu estou falando dessa coisa do desenho agradável, suave, refrescante, que a jovialidade nos dá, e em especial quando a gente faz uma cirurgia de rejuvenescimento. Então nessa moça eu injetei, a primeira forma de gordura que eu trabalhei com esse LipoCube foi o Micrograft, que é a gordura rica em células tronco que eu uso como um preenchedor. Sabe essas várias expressões que a gente tem hoje em dia, que são os preenchedores de ácido hialurônico, lá fora se chama fillers? Pois é uma opção para a gente suavizar rugas, aumentar desenho de rosto, boca, etc. A outra opção é a gordura. Eu já falei isso em outras lives. A diferença é que os preenchedores eles vão desaparecer com o tempo. A gordura não. 70% fica pro resto da vida. 30% vai embora. Então nessa moça eu aproveitei o primeiro tipo de tecido que eu produzi com o LipoCube para preenchimento, que a gente chama de Micrograft. E o segundo tipo, que a gente chama de NanoFat, é a gordura que a gente também usando o LipoCube transforma a gordura em líquido. Para que eu vou usar isso? Porque quando eu transformo a gordura em líquido, eu destruo as células de gordura e eu fico só com as células tronco. Então, gente, não tem no mercado hoje em dia, em 2024/25, um bioestimulador, um estimulador de células produtoras de colágeno como o NanoFat, que é a gordura transformada em líquido. E aí sabe o que eu fiz? Eu fiz um peeling a laser, trabalhei toda a pele, o laser de gás carbônico faz os microfurinhos, e aí a gente pega o NanoFat, que é a gordura transformada em líquido, e eu joguei sobre a pele, porque esse líquido cheio de célula-tronco, ele vai penetrar naqueles buraquinhos, milhares de buraquinhos que o laser fez para, através da derme, produzir colágeno, que é a palavra mágica. Tudo bem, eu sei que vocês estão super curiosos para ver o que é o LipoCube e eu já vou mostrar porque eu não quero fazer live comprida. Eu sei que ninguém mais tem paciência para live comprida. De qualquer modo, essas lives vão ficar gravadas aqui no Facebook, aqui no Instagram, aqui no TikTok, também aqui no YouTube. E o som, claro, vai ficar no Dr. MPcast, que é o nosso podcast lá do Spotify. Gente, LipoCube é isso aqui. Vocês estão vendo? Ó, tá todo mundo vendo aqui. Vocês estão vendo que é uma caixinha? Ó, é uma caixinha bobinha. Vocês estão vendo? E isso, qual é a vantagem disso? Rapidez, praticidade e preço. É uma caixinha que tem um custo baixíssimo em relação à tecnologia. Então veja bem, antigamente eu tinha que fazer a lipo, simplesmente. Eu fiz, no caso, estou descrevendo uma paciente que eu fiz em centro cirúrgico essa semana. Mas o mais comum que a gente faz no consultório com uma sedação levíssima é com uma anestesia local. A gente faz uma lipo, aí eu vou escolher, geralmente é naquela pochete abaixo do umbigo, e aí a gente tira essa gordura na forma de seringa. Vocês estão vendo? Eu faço a lipo e a gordura, essa amarelinha, bonitinha, ela fica numa seringa. Aí o LipoCube, ou LipoCube, essa bobaginha, mas extremamente bem bolada, cheia de ciência, a gente coloca numa entrada a gordura vamos dizer, crua, a gordura que eu acabei de tirar. Aí eu ponho numa outra entrada da caixinha, tem toda uma tecnologia, tem todo um treco, aqui eu não estou descrevendo, isso não é uma palestra só para médico, embora eu estou vendo que tem alguns colegas passando por aqui. Né, Poliana? Aqui no TikTok? Muito bem. Tânia Mello, quanto tempo? No TikTok também. Gilda, 3016. Muito bem, gente. Então é isso. A gordura, quando eu acabo de tirar lá da pochete, eu conecto ela num buraquinho. É o número 1. Daí eu pego uma seringa vazia e conecto no outro buraquinho, que seria o número 2. Simplesmente, gente, eu injeto essa gordura, ela passa nessa caixinha, ela é metabolizada, ela é preparada e ela entra na outra seringa. Olha que coisa mais bacana! E pronto!
Tá pronta para eu injetar em você. Aí você vai me perguntar, mas eu não estou entendendo, que coisa complicada. Por que esse homem não pega essa gordura e já injeta logo? Sabe por quê, gente? Porque essa gordura, ela tá cheia de coisas que não me interessam. Por exemplo, de tecido fibrótico, de grumos de gordura, de células um pouco maiores. Eu não quero injetá-la simplesmente no seu rosto, nas suas mãos, por exemplo, ou no hip dip, que é na lateral do quadril. Eu não quero injetá-la sem prepará-la, porque você pode ter algumas bolinhas, você pode ter irregularidades. É por isso que a gente prepara. Então, de uma gordura inicial, que seria essa gordura que eu acabei de tirar de você, eu vou filtrar e eu vou separar através desse cubinho em células de gordura de mais ou menos da mesma dimensão, mais suaves, mais uniformes e ainda assim cheias de célula-tronco. Então essas células-tronco que estão junto com a gordura, além da gordura me dar definição e volume, as células-tronco que estão aqui dentro vão estimular colágeno. Não barato isso? Não bacana? Muito bem, então essa é a tecnologia do LipoCube. Aí você vai me falar, ué, mas aí você está me falando que você olha aqui como é que a gente faz. Isso é um filme, na verdade. Vocês estão vendo? Ó, olha que legal. A gente injeta, entendeu? E a gordura saiu do outro lado. Vocês viram? Agora eu pego essa gordura aqui, que eu acabei de filtrar, acabei de fazer com que ela fique mais suave e refinada, eu vou injetar no seu rosto ou nas suas mãos, por exemplo. É um excelente rejuvenescedor. Aí, de repente, como naquele caso que eu descrevi, daquela plástica que a gente fez, eu fiz a plástica, essa gordura que é o micrograft, eu injetei nos sulcos que ainda sobraram, botei um pouquinho no malá, sem dar aquela bochecha ridícula, mas é definição. E aí eu ainda deixei um pouquinho de gordura. O que eu fiz? Eu botei de novo lá. E aí eu fiz um novo preparo dessa gordura, que é o que a gente chama de nanofat. Nanofat é o quê? Nanofat é, de novo, olha lá que legal, vocês estão vendo? É uma injeção de novo na caixinha, eu pego uma nova gordura, tchuf, injetei na tal da caixinha aqui, a caixinha não tem nada mágico, hein, gente? Isso aqui não é uma mágica, são filtros. São filtros que estão separando as células que eu quero daquelas que eu não quero mais. Então aí, no segundo momento, eu fiz o que a gente chama de nanofat. Nanofat, só para terminar, é a gordura que a gente vai trabalhar com o LipoCube ou LipoCube para fazer com que ela vire líquido. Eu tiro, eu destruo as células de gordura, eu fico só com as células as células tronco, e eu vou então ou injetar na sua derme, ou eu vou usar os buraquinhos que os lasers, ou então o microagulhamento, Dermapen, Morpheus, Agnes, várias tecnologias de furinhos, de microagulhamento. Eu vou usar esses furinhos para que minha gordura transformada em líquido, quer dizer, cheia de célula-tronco, penetre na sua derme e estimule sua pele. É isso aí, garotos, garotas. Muito bem. Elvira Menezes Martins, aqui no YouTube, aqui no Facebook, muito obrigado. Daiane Souza, tem vontade de tirar um pouco das bochechas? Vai lá também, Daiane, a gente faz tudo. Isaac Tavares, Cátia Cristina Barbosa, muito bem, muito obrigado pela companhia. Valentina Malzone aqui no TikTok, muito bem, a todos vocês. É isso aí, gente. LipoCube ou LipoCube é um tipo de tecnologia bobinha, no sentido assim, de não é nada caro, é simplíssima de se fazer, graças a Deus a gente tem no Brasil, mas de altíssima tecnologia para a gente separar o que eu quero da gordura. Gordura é o tecido mais rico em células-tronco. Célula-tronco são as células que vão se transformar nas células que eu preciso para serem reparadas. Por exemplo, uma fratura de osso, quem vai se transformar na célula do osso é a célula-tronco. Se eu tenho uma lesão, por exemplo, cerebral ou cardíaca, por exemplo, existem trabalhos sobre isso, a célula-tronco se transforma nas células neurológicas ou nas células cardíacas e por aí vai. No caso da cirurgia plástica, no rejuvenescimento, a gente precisa de fibroblasto, que são as células que vão produzir colágeno e fibra elástica. E é aí que entra o tal do LipoCube, que é essa tecnologia bobinha que eu pego a sua gordura da pochete que você odeia. Aliás, a partir de hoje você para de odiar a sua pochete, porque ela é um bolsão de rejuvenescimento, que se você está perdendo tempo, que você pode usar para rejuvenescer você em vários aspectos. E aí a gente usa essa gordurinha trabalhada como um micro preenchedor ou
células-tronco quando eu faço a gordura se transformar em líquido. Esse líquido, que é a gordura liquefeita, a gente chama de nanofat, e aí eu uso como um bioestimulador. Gente, não é legal? Tecnologia é ótimo, não é não? Muito bem. Young Hearts Run Free. Pois é, uma pele jovem, um espírito jovem. Às vezes as pessoas falam, por que você não põe aqui? Eu ponho, meu amor, eu uso tudo em mim porque eu acredito. E eu só não uso mais porque eu só sou um, senão eu estaria ainda mais insuportável. Isso aí, Hugo Luciano, Reneza Off, DF, muito bem, muito obrigado pela companhia aqui no Facebook, aqui no Instagram, aqui no TikTok, que aliás o TikTok está crescendo absurdamente, é incrível como essa mídia tá bombando. Aliás, todas elas, meu querido Instagram, Facebook também, o Spotify vai ficar gravado e também no YouTube. Muito bem, gente, é isso aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre LipoCube, Microfat ou Nanofat, vocês vão entrar no nosso site ou então nas mídias, porque as lives vão ficar gravadas, né? Gisele Guimarães, muito bem. Qual a quantidade de gordura que tira e diminui a barriga? Depende, Gisele, depende do que a gente está se propondo a fazer. Quer dizer, se eu tenho um tecido que eu vou repor, por exemplo, se eu tenho um hip dip, que é aquele fundo na lateral do quadril, eu preciso de mais tecido. Se eu não tenho uma depressão, um defeito tão grande, eu não preciso muito. E aí a questão é, eu posso tirar toda a gordura que eu queira na lipo, e aí eu posso usar só um pouquinho naquela reparação que eu preciso fazer. Ok? Muito bem? É isso aí, garotos e garotos. Paulo Guimarães, Paulo, um abraço pra você, pra Gisele. Cláudia Morgado, minha querida. Sim, Mara Lima, Mariana Sachs. Muito bem. Gisele, fala pro Paulo que eu tô lá esperando vocês. Elvira Menezes, Aristéia Queiroga, aqui, Skerma, lá dos Estados Unidos, aqui no... Sidoca, todo mundo, Valentina de novo. Muito bem, gente, muito obrigado pela presença. Eu prometo que se vocês mandarem perguntas, a gente vai responder em qualquer dessas mídias e principalmente se você mandar através do nosso site. Só mais uma coisa, a partir de semana que vem a gente está lançando o nosso aplicativo, mas se você quiser já baixar nosso aplicativo, já está livre na Apple, no App Store. Você só digita Múcio Porto agora. Você vai baixar o nosso aplicativo, lá tem todo esse tipo de coisa, você vai brincar com bastante coisa. É o primeiro aplicativo da América Latina. Um abraço para vocês, bom final de semana, tchau!